Muito bem, vamos para quarta-feira. Quarta-feira, o título é O Propósito Original de Deus para o Casamento. E em Gênesis 1:28 nós lemos: Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Muito bem, aqui, irmãos, nós temos em João 2, nós temos a cena do casamento em Caná da Galileia. E como nós vimos na terça-feira, 3 dias depois significa que o Senhor ali estava entrando naquele casamento para levar a vida em ressurreição, a vida que vence a morte. E essa vida é a vida que precisa ser aplicada no nosso casamento. Se você olhar, irmãos, hoje, você vai perceber o seguinte, no mundo hoje, não estou falando dos casamentos antigos, dos nossos pais, avós, mas a maioria, grande parte dos casamentos de hoje não duram muito tempo, irmãos. Eles estão fadados a terminar. Por quê? O que nós vemos aqui em Caná da Galileia é uma festa celebrando o casamento. E as pessoas elas casam naquela coisa de eu estou apaixonado, eu amo, e aí festa, e de repente, irmãos, quando começam a conviver e vão vendo às vezes os defeitos uns dos outros, ou as coisas vão transcorrendo de uma maneira que elas não acharam que ia ser, o casamento, a alegria, essa festa, ou vamos aplicar já o vinho desse casamento, a alegria, ele vai acabando. E o que você mais ouve hoje? Você precisa ser feliz. Então, se você não está feliz, você termina o seu casamento e você parte para outra. Quer dizer, acabou o vinho? Acabou, não tem mais o que fazer. Vai para outra festa, vai para outro casamento. Lá em outro casamento você vai ter mais vinho. E aí vai. E há pessoas que nós estamos falando de pessoas que resolvem se casar, mas se você olhar a sociedade hoje, casamento é difícil, as pessoas entram em relacionamento, aí ficam um tempo, depois passam para outro relacionamento. Mas não foi assim desde o princípio, irmãos. O casamento, ele foi dado por Deus até antes da queda. Então não é algo que o Senhor deu para depois da queda. Não, se você prestar atenção, ele é antes da queda. E ele é para um propósito. O propósito não só a felicidade do homem e da mulher, mas para realizar o propósito de Deus. E aí, irmãos, entra a questão chave do casamento que os incrédulos, as pessoas, não vão ter. Nesse casamento, em Caná da Galileia, tinha uma pessoa muito importante. E essa pessoa, ela não ficou só como convidado. Na verdade, foi dada a essa pessoa a premissa de agir. Essa pessoa é o Senhor Jesus. No nosso casamento, irmãos, nós não nos casamos, um cristão, apenas porque o homem ama a mulher ama o homem, ou eu não quero ficar sozinho. Não. Lógico que há o amor entre as partes, o companheirismo, mas o principal, irmãos, e aí esse é o ponto, o principal é que haja o Senhor Jesus encabeçando esse casamento. E aí é que nós vemos a realidade de Gênesis 1:28. Porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem, está muito claro aqui, para ser fecundo, para se multiplicar. O homem não consegue ser fecundo e se multiplicar sem a mulher. E a mulher também não consegue sem o homem. Enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o sede fecundo, o multiplicai, é para o domínio. O domínio, irmãos, é para o encabeçamento de Cristo. Essa é a realidade espiritual. Esse é o ponto em comum, é o objetivo que o casal precisa ter. Quando foge desse objetivo, se o objetivo do casal é simplesmente ser feliz, quem vai entrar nesse casamento vai ser
a serpente, os escorpiões. Por quê? Porque vai haver brechas, porque está faltando domínio. É como se eles olhassem e falassem, esse aqui, ó, dá para entrar, não tem domínio aqui, está abrindo brecha, quer ser feliz, então ó, vamos dar essa felicidade aqui para ele, ou vamos mostrar isso aqui para ela. Percebe, querido irmão? A verdadeira alegria, irmãos, que nós encontramos está no Senhor. E o Senhor abençoa o casal para que haja alegria entre eles também. Mas nós precisamos entender isso. Por que não pode haver a separação, não pode haver o divórcio? Porque nós temos um objetivo, irmãos. O marido ele precisa ser melhor para a mulher precisa ser melhor para o marido, porque ambos têm um objetivo: dominar, multiplicar a vida. Não só a vida humana, mas principalmente a vida de Deus. Se o casal, irmãos, não tem esse mesmo objetivo, abre muitas brechas para que Satanás, como a serpente, como os escorpiões, né, que nós vemos em Mateus, os anjos caídos, os demônios, enfim, eles entrem para causar discórdia, para causar todo tipo de coisa, do mesmo jeito que aconteceu com Eva, com Adão, ali no Jardim do Éden. E por que há espaço para que eles entrem? Porque não há o domínio, quer dizer, Cristo não está encabeçando. Se Cristo não está encabeçando, brechas estão abertas. É a questão do vácuo que nós falamos, são buracos. É por aí que Satanás entra e introduz a mentira. Outro ponto importante, irmãos, para nós entendermos é: não baseie o seu casamento no vinho desse mundo, na felicidade de viagens, de eventos, de coisas, porque esse vinho acaba. Nós precisamos, irmãos, da presença do Senhor, do encabeçamento do Senhor, porque aí sempre vai haver o vinho novo. Eu quero ler aqui agora, irmãos, na página 62, eu vou ler toda a página, porque são princípios importantes, muito ricos, e eu espero que você, cada um de nós, entenda, tanto aqueles que já estão casados, quanto aqueles que estão para dar esse passo, quanto os que ainda almejam. É muito importante um cristão entender. Se você baseia o seu casamento apenas no vinho desse mundo, uma hora vai acabar. Mas se você convidar o Senhor e deixar o Senhor encabeçar, nós vamos ver isso durante a semana melhor, tá? Eu que não quero pular etapas. Mas se você deixar o Senhor encabeçar, se as coisas forem feitas para a vontade de Deus, no tempo de Deus, você vai perceber que a felicidade, o vinho, ele vai se renovar, vai ficar cada vez melhor, porque não está baseado naquilo que você pode ser, que você pode tocar, mas está baseado em Jesus, no Senhor. Veja só, página 62, vou começar no primeiro parágrafo para encerrar a quarta-feira. A festa do casamento em Caná significa o prazer e a satisfação que o ser humano espera extrair dessa união. Por isso temos o costume de realizar uma comemoração com amigos, familiares e parentes. Logo, tanto o casamento instituído por Deus quanto a satisfação no matrimônio são experiências legítimas. Deus se preocupa com a alegria do homem. Observe o que ele disse ao criar o Jardim do Éden. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Deus se preocupou em criar árvores que seriam agradáveis ao homem. Quando olhamos para as paisagens com várias tonalidades de verde, folhagens variadas, flores de diversas espécies com cores diferentes, vemos quanto cuidado o Senhor teve ao criar algo que fosse prazeroso para o homem. O mesmo ocorre com o casamento, que não foi instituído para os cônjuges viverem com cara fechada, carrancudos. O casamento foi instituído por Deus para que juntos, marido e mulher, possam, com alegria, no desfrute do prazer matrimonial, fazer a vontade de Deus. Neste mundo perdido não há nada mais poderoso do que o testemunho de um casal feliz, que preserva um matrimônio prazeroso, engajado na pregação do Evangelho e em fazer a vontade de Deus na terra. É isso que Deus espera de um casamento. Quer dizer, se você só quer a sua felicidade, o marido só quer a sua felicidade, mas não consegue. Precisa da terceira pessoa encabeçando, porque senão fica uma disputa de poder, sabe?
Então, quando Cristo encabeça, irmãos, nós experimentamos um novo vinho, o vinho de verdade, a alegria de Deus, que é uma alegria matrimonial, uma alegria legítima, como nós vemos aqui, mas que muitas vezes é estragada pelas brechas que o casal abre, e aí entra a serpente. Quando Cristo está encabeçando, aí há o domínio. Quando há esse domínio, irmãos, não há espaço. E isso vem principalmente através da palavra, da prática da palavra. Veja Gênesis 1 e 2. Ali, irmãos, por que Satanás não entra? Ele só entrou no capítulo 3. Porque no capítulo 1 e 2 está cheio da palavra de Deus. Disse Deus e acontecia. Disse Deus. Agora no capítulo 3, irmãos, você não vê mais. Você só vê Deus falando depois da queda. Então nós precisamos buscar, irmãos, a palavra no nosso casamento, aplicar a palavra. Porque a palavra traz a presença do Senhor. E aí o Senhor encabeça. Bom, vou finalizar, página 62, último parágrafo. Os jovens que almejam casar-se não devem abrir mão de ter satisfação no matrimônio para juntos se empenharem fortemente em fazer a vontade de Deus. E os mais experientes devem buscar renovação. Um bom meio para isso é sair juntos para orar pelas pessoas. Não duvide, um casal que ora pelas pessoas nas ruas não volta para casa sem vida. Se o seu casamento se tornou entediante e monótono, se perdeu a satisfação e o prazer, a solução é ir para as ruas e orar pelas pessoas. Estar envolvidos com a vontade de Deus traz a bênção do Senhor sobre nossa casa. E essa bênção restaura nossa satisfação e felicidade. Mas não podemos desfrutar dos prazeres do casamento e nos esquecer da vontade do Senhor. Esse é um perigo real sobre o qual iremos discorrer amanhã. Jesus é o nosso Senhor. Então é isso, irmãos. Tem muita riqueza ainda para ser extraída aqui no trecho de João 2. O que nós precisamos é mergulhar. Mergulhe na palavra e você vai encontrar muita riqueza. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o nosso Senhor.